Bom, pessoal, meu nome é Zé Rui e na aula de hoje nós vamos fazer 5 exemplos de forma clara e objetiva para você fixar os conceitos vistos na aula anterior. Então vamos lá, beleza? Então o primeiro exercício que nós temos aqui é: faça uma função que eleve um número ao cubo. Então eu coloquei para você ali, ó, primeira coisa que a gente tem que definir: qual é o tipo de retorno? Eu coloquei como inteiro. Qual é o nome dessa função? Espera aí, nós estamos fazendo uma função que eleva ao cubo. É legal dar um nome cubo, que aí você não tem perigo de errar, tá? Mas se você quisesse colocar o nome parede, cabelo, qualquer coisa você pode colocar. Mas se é uma função que eleva ao cubo, nada mais justo que dar o nome para ela de cubo ou eleva ao cubo, algo desse tipo assim, tá ok? E ela tem como parâmetros, mas nesse caso é um parâmetro só, a variável x, que eu vou chamar de inteira também. Eu coloquei de propósito aqui esse parâmetro como inteiro, esse parâmetro e o retorno, só para cercar, para engessar, para deixar ruim essa função aí cubo, tá certo? Por que eu quero deixar ela ruim? Para conseguir te explicar a seguinte coisa: nessa função que eu vou fazer de elevar o cubo, eu não vou conseguir pedir para ela elevar o cubo de um número, por exemplo, 2,5. Por que eu não vou conseguir que ela execute isso para mim? Porque na computação eu estou definindo ela aqui, ó, como simplesmente inteiro. Ou seja, ela só aceita números inteiros. É como que se eu tivesse ensinado para uma criança a elevar o cubo somente números inteiros. Aí se eu pedir: Joãozinho, eleva para mim 2,5 ao cubo. Não sei, professor, você não me ensinou. Tá? Então aqui eu coloquei inteiro de propósito. Significa então que essa nossa função só vai elevar ao cubo um número que seja inteiro. Se chegar um número ali flutuante, quebrado, né, com vírgula, ele fala: não sei calcular. Agora nós vamos fazer a função propriamente dita. Ela é muito elementar também. Simplesmente eu vou pegar o valor x que está chegando e multiplicar ele, por ele mesmo, atribuir numa variável que eu estou chamando de valor cubo e retornar essa variável. Ok? Simples assim. Agora, como que eu vou usar essa função cubo que nós acabamos de criar? Nós vimos no exemplo anterior, vamos reforçar isso aqui agora. Eu vou ter que criar uma função main, e aí, aqui dentro agora, eu vou chamar a função cubo. Então, por exemplo, eu vou chamá-la da seguinte forma. Eu vou pegar e criar uma variável auxiliar qualquer, c, recebe 0, e vou chamar a função cubo, passando para ele o número 4. Significa que ele vai elevar ao cubo o número 4 e guardar dentro da variável c. Ele vai pegar o comando de saída, o cout, e escrever na tela: o cubo de 4 é o que tem dentro da variável c. E vai imprimir na tela para mim. Beleza? Simples assim. Aqui que eu estava dizendo, ó, se eu entregar aqui, ó, faz para mim cubo de 4,5, vai dar erro. Ele não vai saber calcular. Por quê? Porque na definição ele não sabe calcular real. Ele sabe só inteiro. Duas observações. A linha 13 é a que faz a chamada da função cubo, que eu acabei de mostrar para vocês. E uma outra bastante importante é: eu só posso usar a função cubo no lugar que ela já foi definida a priori, que ela foi definida acima. Tá? Então, se eu não tiver declarado, definido a função cubo antes, eu não posso utilizá-la. Por exemplo, se eu tivesse copiado aqui, ó, a linha 5 até a linha 9, e tivesse colado ela aqui abaixo da linha 16, ou seja, na hora que o compilador chegasse aqui na linha 13, ele ia falar assim: ó, não conheço a palavra cubo. Aí você fala: mas está na linha 17 em diante. Não, mas eu não sei. Ele só sabe olhar, ele vem de cima para baixo, vem lendo e vem definindo cada uma das coisas. Então, se ele definiu acima, ele pode usar embaixo. Tá claro isso? Segundo exemplo. Faça uma função conforme a seguinte função matemática. Então, eu tenho que fazer um programinha que vai calcular essa função matemática para mim. Vamos lá, então? Então, eu já comecei aqui o programa,
colocando um include, um use namespace, eu nem penso, eu jogo esse usem aí namespace, por quê? Porque ele facilita na hora do std, que eu não preciso escrever. Então vamos lá. O que eu tenho que fazer para definir uma função? Eu tenho que colocar um tipo do retorno, o nome da função e os parâmetros. Então vamos lá. Eu vou chamar essa função f de função a, tá? Então o nome dela vai ser função a, ela vai retornar um número inteiro e vai receber um número inteiro. Aí você pode virar para mim e falar, Zé Rui, mas tem um monte de x aqui. Tem um monte de x, mas é um só. Beleza? Então, ou seja, se eu coloco aqui, ó, isso aqui é conceito inicial de matemática. Se eu coloco aqui o número 4 no lugar de x, todos os lugares que tem x vai ser o mesmo número 4, ok? Então, por isso essa função tem apenas um parâmetro. Então, aqui vai ter um único parâmetro. A definição que eu vou fazer na programação, eu vou fazer ela o mais parecido possível com a matemática. Ou seja, eu vou definir identicamente a matemática. Só que eu vou fazer passo a passo para facilitar e eu não errar. Eu vou criar aqui variáveis auxiliares. Ó. X vezes x, que é o x ao cubo, eu vou guardar dentro de A. X vezes x, que é o x ao quadrado, eu vou guardar dentro de B. 2 vezes x dentro de C. E depois eu faço A mais B mais C mais 1, guardo dentro de Y e retorno Y. Agora, o próximo passo, uma vez que eu já defini a função A, é chamar essa função. Para chamar ela, eu preciso somente do nome dela, função A, e passo como parâmetro o número que eu quiser. Então, o resultado que ela me informar, eu vou guardar dentro de valor e vou imprimir na tela. O valor de f de 2 é valor. Fim. Uma outra forma de fazer isso é declarar duas funções. E aí nós vamos perceber o seguinte, pô, Zé Rui está andando para trás. Não, não é andando para trás. Você vai entender que nós vamos estar andando e muito para frente, que nós estamos querendo fazer uma coisa chamada reutilização de código. Ou seja, otimizar o nosso código. Então, eu vou declarar duas funções novas aqui agora. Eu vou declarar a função que eleva um número ao cubo e vou declarar a função que eleva um número ao quadrado. Beleza? Que aí, qual que é a ideia aqui? Uma vez que eu defini cada uma dessas funções, eu uso ela em diversos pontos diferentes. Então vamos lá, vocês vão entender aqui. Ó. Então eu vou declarar duas funções, cubo e quadrado. A função cubo recebe um x como parâmetro e faz x vezes x vezes x, guarda em A, retorna A. A função quadrado recebe um x como parâmetro, faz x vezes x, guarda em A e retorna A. Ok? Agora eu vou chamar as minhas funções lá na minha função main. Então eu vou montar ela igualzinho está ali. Ó. Então eu vou chamar a função cubo para o número 2, a função quadrado para o número 2 e aonde tiver x aqui para frente eu coloco o número 2 também e monto a minha função. Então vai ser cubo de 2 mais quadrado de 2 mais 2 vezes 2 mais 1, guardo dentro de valor e imprimo na tela o resultado. Exemplo 3. f de x é igual a 3x ao cubo menos 8x quadrado menos 9x mais 7. Pô, Zé, vou ter que fazer isso tudo de novo, desde o início? Eu acho que não. Por quê? Porque a função cubo e quadrado já estão prontas. Se elas já estão prontas, basta eu utilizá-las. Então, olha só, elas estão prontas. Nós fizemos no slide anterior. Agora, então, nós vamos simplesmente construir a função main. E a função main vai ser muito parecida com a anterior. Eu até marquei ali ó, e coloquei de cinza, porque a linha 13 que nós vamos alterar. Isso significa que, ao invés de ter essa função que era do exercício anterior, eu vou colocar a do exercício atual, que é essa daqui. Ó. Eu vou substituir, então, por o seguinte valor. 3 vezes cubo de 2, que é o que está escrito aqui, mais 8 quadrado do x, né, que nesse caso é o 2, menos 9x mais 7. Pronto, acabou o exercício. Aí eu te pergunto, e se agora fosse menos 9x ao cubo mais 3x quadrado mais 4x mais 9? Concorda comigo que é um exercício que você faz rapidinho? Ou seja,
Tá tudo pronto. Você vai simplesmente na linha 13 e vai alterar por menos 9x ao cubo mais 3 quadrado de 2 mais 4x mais 9. Ou seja, você está fazendo reutilização de código. Com isso você ganha produtividade. Se você ganha produtividade, você gasta menos tempo. Ou seja, produz o seu produto final, que é um software, no menor tempo e ganha mais dinheiro e fica mais feliz no final do mês. Entendeu? Mais um exercício aqui para a gente fazer e fixar ainda mais esse conceito. Implemente as seguintes funções. Eu tenho uma função f de x, y, que é x ao cubo mais x quadrado menos g de xy, ou seja, essa função aqui está utilizando essa função aqui de baixo, tá? Então eu vou ter que construir essa função aqui primeiro do que essa. Lembram disso? Se essa função f utiliza a função g, eu tenho que colocar ela antes, escrever ela no meu texto acima da minha função f. Note que f depende de g, logo g vai vir antes de f, e aí eu vou escrever ela aqui, ó. Int, que é o retorno dela, é um valor inteiro, que eu estou escolhendo, podia ser real, float, tá? Função g recebe como parâmetro duas variáveis, né? X e y, eu estou chamando de a e b. Tem problema? Nenhum. Nome de variável, cada um põe o seu, tá? Eu ponho o nome dos meus filhos de José, de Maria, de João. Você põe de Carlos, de Maria, de Antônio, qualquer outro nome que você quiser, tá? Então isso aí não tem problema. Só que a função g, acho que dá para colocar um nome mais bonitinho nela, né? Perceba que ela faz o quê? X mais y. Isso é uma função que a gente aprendeu lá na terceira série, que chama soma, né? Então, um nome mais interessante aí para ela, função g, eu vou rebatizar ela agora de função soma. Fica mais fácil. E aí, vamos programar ela. O que ela faz? Se ela faz a soma de x e y, no meu caso a e b, eu faço a mais b, guardo dentro da variável val, ou valor, qualquer nome que você quiser, e retorno essa variável. Beleza? Está pronta a minha função soma. Posso usar ela agora em qualquer lugar. Agora, então, eu vou declarar a função f. Para declarar a função f, eu tenho que o retorno dela é inteiro. O nome dela eu vou chamar de função f e vou receber como parâmetro c e d. Ok? E aí, como que ela está definida? Eu vou olhar aqui na matemática e fazer igualzinho. Ó. C vezes C vezes C, por quê? Porque é x ao cubo, né? Mais, opa, tem um errinho aqui, ó. Aqui é C vezes C, tá, pessoal? Porque é x, ó. Eu errei aqui, ó. Aqui é C. Então é C vezes C vezes C, mais C vezes C, menos soma de CD. Ou seja, eu estou chamando aqui, ó, a minha função que eu acabei de criar. E retorna esse valor aí. Tá claro? Então, acabei de declarar a minha função f. Note que estamos chamando a função soma x e y aqui. Então, por isso ela tem que ter sido declarada antes dessa daqui. E agora, nós podemos chamar a função f dentro da função main. Então, vamos lá. Eu vou simplesmente fazer função de 2, 3, pego o resultado e imprimo na tela aí. Perguntinha básica aí, ó. Não vou responder agora não. Qualquer coisa depois vocês colocam aí nos comentários aí e a gente discute isso aí. Tem algum problema usar C e D aqui, ó, ao invés de A e B? Então o que eu quero saber é, quando eu defini a função soma, entenda a pergunta, eu defini como sendo A e B. Na hora de chamar, eu estou chamando como C e D. Será que tem algum problema aí? Será que o Zé Rui errou? Pensa aí um pouquinho, qualquer coisa coloca nos comentários e a gente faz uma discussão legal. E finalizando, nós podemos então concluir que as funções nos ajudam e muito na reutilização de código. Outra coisa, usar função nos ajuda a dividir o nosso problema em pequenos problemas, que é aquela máxima divida para conquistar. Se você tem um trabalho grande para fazer, você quebra ele em pequenos trabalhos pequenininhos que você vai conseguir resolver o todo. Essa é a ideia da função aí. E de forma geral,
facilita muito a nossa vida de construção de algoritmos e de programas. Então, se você gostou dessa aula, compartilha com seus amigos, dá um joinha, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho para vocês receberem quando sair novos vídeos no canal. Um abraço, pessoal. Obrigado.